na grande maioria dos casos não é recomendado tomar remédio a vida inteira, assim, do ponto de vista científico, não do ponto de vista da conveniência, do que é conveniente para você. Então vamos continuar aqui. Tem aqui os critérios então da insônia. Os critérios, deixa eu só anotar um ponto aqui. Então a insônia tem 3 critérios, tá? 3 critérios básicos aí para diagnosticar ela, né? São bem simples. Então assim, você dormir pelo menos, né, dormir mal, pelo menos 3 noites da semana, de maneira insuficiente, digamos assim, né, no sentido da insuficiência que gira o diagnóstico da insônia, né, a insônia em si. Então 3 noites por semana, por pelo menos 3 meses, você estar insatisfeito com a qualidade do sono e ter outros setores da vida prejudicados devido à falta de sono, como a vida familiar, a vida sexual, ser pai, ser mãe, a relação com as pessoas, a performance no trabalho, a performance na escola, a performance nos estudos, enfim, sentir que está deixando a desejar em alguns desses setores, que na minha opinião o critério 1 abrange todos, né? O critério de estar dormindo mal, ele automaticamente vai abranger os outros 2, que naturalmente você vai se sentir insatisfeito, você vai se sentir mais irritado e tudo, e naturalmente vai ter todos os setores da vida prejudicados, mesmo que alguns minimamente. Então tá, do meu ponto de vista aí, primeiro abrange todos. Então esses são os critérios. Primeiro ponto, né, que você deve levar em conta: eu tô dormindo mal 5 noites, mas há só um mês, 5 noites por semana, mas há só um mês. Eu devo procurar ajuda, mas não é insônia. Não precisa chegar no diagnóstico para procurar ajuda. Eu tô dormindo mal 2 noites por semana, mas já tem aí 6 meses. Procura ajuda também. Eu tive uma pergunta aí na escola, se dormir mal 2 a 3 vezes no mês é algo ruim e afeta na saúde mental. A resposta é sim, é um número bem expressivo. Se você tiver com o sono reguladinho e dormir mal 1 vez no mês, talvez seja aceitável, mas é o dormir mal de não ter uma noite perfeita, não de virar uma noite, não de ter realmente um problema ali de induzir o sono, de se manter dormindo. Aí eu acredito que é algo a ser resolvido. Então esse é o primeiro ponto, né? Você vai procurar ajuda, você deve procurar ajuda ou se ajudar com, inclusive, as orientações que tem nesse vídeo, independente do seu grau aí, do seu nível de dificuldade nesse ponto. Segundo ponto, insônia é uma coisa, privação de sono é outra. Ambas estão relacionadas com a efetividade do sono. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você é adulto aí, acima de 25 anos. Então a tua recomendação é dormir a partir de 7 horas por noite. Vamos considerar aí, para você 7 horas e meia é um tempo ideal. E você fica na cama 10 horas e dorme 6 horas. Das 10 você dorme 6. Então você tem uma baixa efetividade de sono. Ou seja, você dorme menos, você passa tempo suficiente na cama para dormir essas 7 horas e meia, mas você dorme menos do que o necessário. Então você tem uma baixa efetividade de sono. Você dorme 60% do tempo que você está na cama. É um tempo baixo. Agora vamos falar de uma outra situação, da privação, que é diferente, tá, gente? As consequências é a mesma. As consequências são a mesma, mas a solução para o problema é diferente. Por exemplo, a privação, eu preciso dormir 7 horas e meia e eu fico 7 horas na cama. Eu fico 6 horas na cama. Isso é uma privação. As consequências é as mesmas da insônia. Só que não adianta você melhorar a tua vida seguindo as orientações da insônia, porque a solução do teu problema consiste em ficar mais tempo na cama, já que você tem uma efetividade boa de sono. Vamos considerar que tu fica 7 horas na cama e dorme as mesmas 6. A
tua efetividade de sono ela é significativamente maior do que se você ficasse 10 horas e dormisse 6. Só que o tratamento, no teu caso, de alguma maneira, se possível, resolver os teus problemas e conseguir ficar aí o tempo suficiente na cama, tá? Esse é o ponto essencial aí, uma diferença da privação de sono. Então agora eu vou falar dos horários de acordar e dormir, né? Não é universal, tá, gente? Não é tipo assim, acorda às 5 da manhã e seja feliz. Não é assim que o corpo humano responde. O corpo humano ele tem algumas diferenças. Por exemplo, agora está de noite, agora é 13 para as 8 da noite. E eu, como ser humano, né, se eu for olhar lá para fora, nos ambientes escuros ou andar em alguma mata onde não tenha iluminação artificial, eu não vou conseguir ver nada. É da limitação humana. Mas o meu gato, naturalmente, vai ver muitas coisas e possivelmente, se ele fosse criado nesse ambiente, ele até sobreviveria, porque a natureza do gato é diferente do ser humano. E o que eu quero dizer com isso? Não existe ser humano noturno, tá? Não existe. Existe ser humano que se adapta e vive de noite por vontade ou privação própria, tá? Uma privação, por exemplo, passar a madrugada aí jogando jogos no celular, ou existe aí o ser humano que trabalha como vigia, médico, enfermeiro, enfermeira e faz plantões no período da noite, tá? A minha recomendação nesses casos é que ou trabalhe só de dia ou trabalhe só de noite, tá? Eu tenho um certo preconceito maior no que se trata a trabalhar um momento de dia, um momento de noite e fazer aquelas intercalas, né? Ficar intercalando. No momento você afeta muito o teu sono. Então eu trabalhei numa unidade de saúde onde pessoas aí faziam plantão no hospital, trabalhavam de dia no posto e faziam plantão no hospital de noite. Eu não me expresso com essas pessoas, né? Mas eu tenho certo receio em relação a isso. Outro ponto, tem uma outra função aqui na cidade que tem também esse problema, que eu não gostaria, interfere muito no sono, fica alternando o horário de dormir. E tem a função de motorista também, né, que precisa ser colocado motorista no período da noite e motorista no período do dia. Pessoas diferentes que também acabam tendo aí o sono muito afetado pela sobrecarga e pelos horários, né, que tem que estar nos locais. Eu fui da saúde, né, então ele tem um horário irregular para trabalhar. Eu não estou me referindo aí a, por exemplo, motoristas da educação que tem um horário fixo para trabalhar, motoristas da obras, motoristas de outros setores, tá? Eu quero que fique claro aqui. Talvez um motorista de máquina pesada que tem ali ferramentas boas de trabalho e ganha um salário bom devido à especialização, talvez esse tenha ali um bom emprego, tá? Eu quero que fique claro que é em razão a viagens de madrugadas para levar pacientes em outros municípios que eu considero a pior função do município. Não é todos os motoristas, é só os da saúde. Então, continuando, e o nosso corpo, ele não é noturno, mas ele tem diferenças diurnas. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que acordam e têm uma tendência normal a acordar mais facilmente 5, 6 da manhã, com o sol nascendo às 6, e tem pessoas que têm uma facilidade maior, né, de dormir mais tarde e acordar até 9 da manhã. Então existe a diferença do sol nascendo às 6 da manhã, de 5 a 9 da manhã. Tá? É uma diferença do extremamente matutino para o extremamente vespertino. E a sociedade ela favorece muito o matutino, levando em conta que ela prega que nós temos que fazer coisa cedo e tudo mais, embora tenha muita coisa errada aí nas questões da sociedade que deveria considerar o fator do sono. Então assim, ela favorece muito o matutino. Primeiro ponto a ser colocado, cada um tem as suas vantagens. Eu sou intermediário, por exemplo, e não adianta você colocar o teu horário de sono muito diferente da tua natureza, tá? Esse ponto é essencial.
eu tenho uma facilidade maior de acordar às 9, tenho essa possibilidade, vou acordar às 5 da manhã. Não, não adianta, gente. Respeite o teu cronótipo, respeite aí a tua parte matutina. E assim, a sociedade beneficia muito os matutinos porque eles acordam cedo. Então se você for matutino, aproveite. Eu sou intermediário, o meu horário é ali 1 hora depois que o sol nasce, eu estou acordando. Então o sol nasce às 6 e eu acordo às 7. Às 7 é meu horário, que era da unidade de saúde. Agora que o sol está nascendo mais perto das 7, eu tô acordando bem disposto mesmo, mais perto das 8, um pouquinho passado das 8. E não tem essa também, de naturalmente, a menos que você trabalhe em alguma função específica, mas não tem essa de você naturalmente acordar 11 da manhã, 2 da tarde, tá? Esse horário não existe, tá? Tem que ser analisado alguns pontos. Se você está abrindo mão de acordar cedo para dormir porque você trabalha até madrugada, tudo bem, né? Esse episódio ele não visa fazer você se demitir. Se conseguir uma oferta para trabalhar de dia é melhor, tá? Não vou mentir aqui para você. Mas esse episódio ele foca, por exemplo, em jovens que passam a noite no celular jogando. Essas pessoas sim, essas pessoas têm um problema aí um pouco diferente em relação a isso.